Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma gratidão enorme. Eu trago lá um abraço do pessoal do Paraíso, do Centro Espírita Oliveira, tá? Um abraço fraterno de todo mundo. Para mim é uma maravilha, eu adoro o convite, venho sempre que posso. O meu evangelho do lar é de terça-feira, às 8h30. Então, assim, a gente, nesses dias, a gente pede para a espiritualidade, né, dar uma atrasadinha, para a gente chegar e fazer o evangelho, a gente não deixa de fazer. Então, ele pediu se podia falar, eu falei, lógico, vai fazer parte da nossa palestra, da nossa conversa. Então, a transformação moral, que é o tema da nossa noite, é uma coisa que o espírita já está meio saco cheio de falar, né? Tudo é transformação moral. Natural que a gente sabe que a nossa estadia aqui nesse planeta é para isso, né? Então, o espírita, desde quando entra na casa espírita, ele ouve todo dia a respeito da transformação moral. Mas a gente ouve, mas não reflete muito a respeito dela, né? Então nós temos aí a nossa transformação do corpo físico, a gente vive correndo atrás dele. Então a gente acorda todo dia, vai para a academia, a gente faz as unhas, principalmente as meninas, né? Faz as unhas, corta o cabelo, né? Cuida do corpo, né? E isso é muito sadio, é saudável para o corpo físico. Então isso é muito bom, nós temos que cuidar mesmo, né? Mas nós nos esquecemos que, além disso, nós precisamos, com o mesmo cuidado, ou com mais cuidado, também cuidar do que? Do nosso espírito, da nossa transformação moral. Quando a gente faz as unhas, a gente corta a unha, pinta o cabelo, nós estamos transformando, não é verdade? A gente está transformando aquilo que a gente não acha que está legal para uma coisa que vai ficar mais legal. Ninguém vai lá bom, tem as exceções, né, que vai lá e deixa a coisa pior, mas a maioria das vezes, né, é natural que a gente faça essa transformação para melhor, que a gente olhe no espelho e fala, não, tá legal, tá do jeito que eu queria, ou vai ficar do jeito que eu queria. Só que a gente esquece de fazer essa mesma reflexão com o nosso espírito, não é verdade? A gente não para pensar nas coisas que eu fiz hoje, ou que eu estou fazendo, isso está transformando o meu espírito para melhor? Eu estou colaborando com a espiritualidade ou comigo mesmo para que a minha vida espiritual esteja melhor a cada dia? Então eu dou manutenção no meu cabelo, na minha unha toda semana, né? Tem mulher que mais de uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por mês. Mas e essa parte espiritual? O que é que eu faço dentro de uma semana ou dentro de um mês, né? A reflexão é essa: o que é que eu fiz essa semana ou esse mês que me auxiliou na questão moral, ou que auxiliou os que moram comigo, ou aqueles que trabalham comigo, ou aqueles que convivem comigo? Qual foi a atividade que eu fiz que contribuiu para isso? Quem é que faz essa reflexão? E às vezes a gente passa uma existência e não faz essa reflexão. Ele falou do evangelho no lar. Eu conheço muita gente, e são bem poucas aquelas que separam um dia da semana para fazer o evangelho no lar. E ó que nós estamos, né, principalmente o espírita, careca, né, de saber que a gente precisa dar essa manutenção. Então, era uma coisa que a gente tinha que fazer todo dia. Mas assim como a gente não faz a unha todo dia, o cabelo todo dia, natural que a gente seja falho também e não faça, né, o nosso evangelho no lar todo dia. Mas a nossa reflexão ela tem que existir, e a gente precisa cada vez mais contribuir com as tarefas do bem para que a gente evolua nesse sentido, né? E por quê? A pergunta sempre é: por que a gente não faz, né, esse tipo de reflexão? Porque na nossa cabeça a gente tem vida eterna, vida material eterna. Pode isso, gente? Não, a vida espiritual, beleza. E aí que piora a situação, porque essa nossa vida física, ela não vai durar eternamente, né? Veja só, ela tem um fim. É natural que a gente entenda que nós precisamos evoluir rapidamente.
A gente precisa fazer essa reflexão, porque eu vou precisar de uma outra oportunidade, né, para renovar os meus problemas através de uma reencarnação, voltar aqui, fazer tudo de novo, né? E nós estamos nessa ciranda aí faz muito tempo, porque a gente não faz esse tipo de reflexão. E a gente não faz por quê? Porque a gente não pensa nisso, porque a gente acha que não vai morrer. Eu acordo hoje não pensando que eu vou desencarnar hoje. Eu sempre acho que eu vou desencarnar aos 98. Eu vou aposentar, vou viver mais 30 anos aposentado, vou fazer tudo que eu quero fazer, né? O nosso pensamento é esse, graças a Deus. Eu penso se a gente acordasse pensando que ia desencarnar, né? Mas é uma reflexão. Nós precisamos entender que todos nós aqui temos só uma certeza, que é que a gente vai desencarnar, né? Então, se nós temos essa certeza, nós precisamos fazer, né, sempre essa reflexão. Se alguém chegasse para a gente, se um anjo descesse aqui e dissesse assim para a gente: ó, você tem até amanhã às 10 horas da noite para fazer o que você tem que fazer, que você vai desencarnar, o que você faria? Ah, minha mãe, eu preciso falar com ela. Ixi, mas minha mãe já desencarnou, ela desencarnou e eu tinha aquilo, já foi. Ah, mas eu tenho meu irmão. Ixi, meu irmão mora lá na Espanha, não dá mais tempo. Ah, eu tenho, mas mora no Pará, não dá mais tempo. Entende? Então daria para a gente acudir poucas coisas, né, se a gente soubesse que ia desencarnar daqui a pouco tempo. A gente teria muito pouco tempo para refazer, ou para correr atrás de refazer, né, as nossas desavenças, porque a gente sabe, como espírita, que vai reencarnar com as mesmas pessoas, né, com aquela sogra que você não gosta, com aquele irmão que você está com problema, com aquele primo, com aquele vizinho. Eles vão ser os mesmos, não vão mudar nada, só vai piorar, né? Porque a espiritualidade fala que a gente está sempre na nossa melhor reencarnação. Então, quer dizer, a nossa melhor reencarnação vai ser a próxima, e a gente vai estar com os mesmos problemas, porque a gente fica, né, prolongando isso, porque não faz esse exame de consciência. Mas aí a gente fica sabendo que não vai desencarnar amanhã às 10, daqui 30 dias. A gente já não tem aquela pressa mais. Tenho 30 dias, já dá para eu aproveitar um pouquinho, então, né? E aí a gente fica sabendo que não tem mais 30 dias, tem 6 meses. E aí a gente vai mais devagar ainda. E aí a gente até esquece que vai desencarnar daqui 6 meses, né? Então veja só que se a gente souber que vai ter 90 anos, a gente definitivamente esquece. Então veja só como nós vivemos, né? E nós só temos, né, agradecer a Deus por isso, porque a gente reencarna aqui com o véu do esquecimento. Então a gente vive assim, né? A Deus dará, na hora que der eu faço. O espírita sempre está pagando essa dívida com juros e correção, né? Ele não vê isso, mas ele está sempre prolongando a dívida. Na próxima encarnação, eu falo de mim, viu, gente? Tem hora que eu falo assim: nessa encarnação não dá para parar de comer picanha, vai ser na próxima, né? Isso é um exemplo, mas tem muitas coisas de mim que eu falo a mesma coisa, né? Vai ser na próxima, e a gente fica prolongando isso. E na hora que o trem aperta, a gente vê que não tem mais tempo, aí fica naquele desespero. Então veja só, imaginem se a gente tivesse consciência de tudo que vai acontecer daqui a 3 dias na nossa vida e que a gente precisasse resolver. Vocês imaginam? Né? E se você soubesse que ia morrer, e se você soubesse de tudo aquilo que está à tua volta, o que está acontecendo com cada um. Imagina o desespero que a gente ia passar. Mas tem um espírito que ele reencarnou e ele veio entre nós e ele tinha plena consciência de tudo. Então semana passada nós tivemos a Semana Santa e nós tivemos a Sexta-feira da Paixão. Paixão, a gente olha, o que a gente pensa em paixão? Algo bonito, apaixonado, né? Mas por que paixão de Cristo? Jesus era apaixonado por alguma coisa? Então a gente não entende o termo, né? Paixão de paixão,
do latim, que queria dizer sofrimento, né? Que queria dizer para a gente que aquilo era, que é o sofrimento que a gente tinha que aguentar, que passar. Por isso, paixão, isso se transformou em paixão, mas é do latim passion, né? E a gente sabe que a tradução disso é sofrimento, passar pelo sofrimento. Então, nós tivemos a paixão de Cristo. Então, imaginemos nós, né, uma criatura como Jesus, que reencarnou e que tinha consciência plena de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Sabia quando ia desencarnar, da forma que ia desencarnar, tudo que ia ter que aguentar, quem que ia trair, e olhava para todos aqueles e sabia exatamente o que cada um ia sofrer, o que a mãe ia sofrer, o que o irmão ia sofrer, o que os apóstolos iam sofrer. Ele sabia tudo, né? Então veja só, a gente aguentaria isso? Saber que a gente ia ter que passar por toda aquela situação, né? Que a gente conhece a história e não foi fácil. Então veja só, ele foi para Jerusalém sabendo do que ia acontecer, fez a última ceia com seus apóstolos, olhando para quem ia trair. Depois que saiu, foi lá descansar o último dia, falou com seus discípulos, foi lá para o monte, e lá no monte ele pediu para Deus, né, que se tinha como aquilo não acontecer, não porque ele não queria passar pelo que ele tinha que passar, pelo que ele tinha que aguentar, mas ele olhando as pessoas, aquilo que estava à volta dele, o que eles iam passar, o sofrimento que aquilo ia gerar, né? Mas espírito consciente, ele sabia o que estava do outro lado, que ele tinha que passar por aquilo, para que nós tivéssemos hoje uma história para contar, né? Alguém para poder ter como exemplo de vida, que suportou todo o sofrimento que o homem desacreditado da fé poderia e pode e ainda faz hoje, né? Então veja só, nós tivemos o exemplo de um espírito puro que sabia exatamente o que ia acontecer, né? E mesmo assim ele aguentou, ele passou, ele transgrediu tudo aquilo que o homem, com toda a sua maledicência, com toda a sua malvadeza podia fazer, ele suportou, em nome de algo melhor, em nome de algo que pudesse deixar para a humanidade, né, um exemplo. Então ele fez. A partir daí, Jesus, ele deixa para nós, né, para todos os cristãos, esse exemplo de vida, para que nós tivéssemos condições de avaliar tudo o que ele fez, né, e tentarmos seguir o mesmo caminho. Só que nós temos um problema, nós não queremos passar por isso. Se nós soubéssemos o que ia acontecer, primeiramente a gente ia falar: eu não quero passar por isso, né? Então tem um relato que eu achei muito interessante, né, que eu vi na internet. Então a pessoa fala assim, que essa paixão que o mundo vende hoje é um conforto disfarçado de sentido, né? A gente hoje não vê mais na Semana Santa as pessoas preocupadas com Jesus. É o ovo da Páscoa que interessa, é o coelho da Páscoa que interessa. Fizeram desse exemplo de amor um sofrimento disfarçado, né? O Getsemane, o lugar onde Jesus foi e pediu para Deus, né, que aquilo tudo passasse, a maioria de nós passa quando tem um problema, né? E nós não entendemos que além daquela dificuldade, além daquele sofrimento, tem alguma coisa que vai modificar o nosso interior. Então, mas a primeira coisa que a gente pensa é assim:
como eu saio daqui? Toda vez que a coisa aperta para o nosso lado, a gente não reflete e pensa assim: essa doença, essa situação ruim que eu estou passando, ela tem o porquê. Assim como Jesus pensou e falou assim: eu vou ter que passar por isso, embora todos fiquem muito tristes, mas lá do outro lado, depois disso, a mensagem que fica é forte, ela vai atravessar milênios, é o que nós estamos contando aqui hoje, E o nosso sofrimento, isso tudo que nós estamos passando, a primeira coisa que a gente faz é arregar, é falar assim: como eu saio daqui? A gente não quer passar por aqui, porque a gente acha que é muito e não luta, E então a gente não pensa o que tem do outro lado, o que é que vai acontecer do outro lado. Se eu desencarnar, o que é que tem do outro lado? Se eu desencarnar com inteligência, com sabedoria, o que é que tem do outro lado? O que é que me espera do outro lado? A gente não pensa, a gente só desespera, e a gente tenta se agarrar em qualquer coisa, e podem ofertar qualquer coisa para a gente, que a gente quer sair daquilo. A gente não entende o porquê daquilo. Então a doutrina espírita deixa muito claro que tem coisas que na nossa vida, na nossa existência, são pedaços que nós temos que passar. Nós temos que ser resilientes. A gente precisa confiar, ter fé em Deus como Jesus teve, Deus disse para ele: calma, te acalma, pensa no que está depois disso, não só no teu sofrimento, pensa o que vem depois, qual é a mensagem que você está deixando, o que vai ser para você, Então é isso. Então toda transformação real, toda transformação moral, ela tem esse Getsemane antes, esse momento de pensamento, Ela tem esse momento de reflexão. Então é o momento que a gente sabe que vai acontecer, sabe que vai fazer, sabe que vai doer, mas a gente precisa escolher ir, porque tem muita gente que fala que não. A pessoa se suicida, a pessoa não quer passar, Ela aceita qualquer outro tipo de situação, mas ela não quer passar aquela dor, aquele sofrimento. Ela não quer saber o que tem do outro lado, e muitas vezes ela tira a própria vida, ela se suicida. E imagina o que está esperando do outro lado um suicida, Então veja só, ela não quer saber. E toda pessoa travada, toda pessoa com um problema, ela tem uma cruz que ela está evitando carregar. A pessoa está ali, ela está sofrendo, mas ela não quer encarar aquela realidade que deixa ela triste, que deixa ela desconfortada, Ela não quer passar por aqui. Por isso que a gente fica procrastinando isso. A gente acha que nunca vai desencarnar, que vai desencarnar aos 90 anos, porque a gente não quer encarar o problema de frente. A gente não quer tirar isso da nossa vida, pelas formas legais, pelas formas reais, pela transformação moral. Por quê? Porque isso eu vou ter que deixar de lado o meu orgulho, eu vou ter que deixar de lado o que é a minha vaidade, eu vou ter que deixar de lado algumas coisas que eu não estou disposto, é um preço que eu não estou disposto a pagar. Então tem aquela conversa que você está adiando faz tempo, e você sabe que precisa conversar, e você sabe que precisa resolver, mas você ainda acha que vai desencarnar daqui a 50 anos, e não faz, Tem uma decisão que você precisa tomar, que você precisa passar por aquilo, mas você ainda acha que você tem tempo, e você deixa de lado, Tem um hábito que você tem que não é bom, que toda vez que as coisas ruins acontecem com você, você volta para ele, É a tua válvula de escape. Uns no sexo, outros nas drogas, outros na bebida, E assim por diante. Então as pessoas ficam achando as válvulas de escape, mas elas não querem fazer como Jesus, mirar na cruz, falar: eu vou apanhar, vão tirar pedaço da minha carne,
eles vão quebrar os meus ossos, eles vão me pendurar numa cruz. Mas e depois? E depois? Né? Então, veja que a nossa situação é muito mais confortável do que foi a de Jesus. Se a gente tivesse que passar pelo que ele passou, a gente não encararia. Nós não temos condição moral para isso aí. Mesmo na cruz, ele ainda olha do lado e vê duas criaturas pregadas na cruz como ele. Ainda assim, ele usa o perdão. Não reclama. Então, encara todo o sofrimento, toda a dor e ainda perdoa. Perdoa os que estavam ao seu lado, que eram ladrões. Perdoa aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, porque entendia a insignificância daquilo para a vida dele, mas que aquilo acarretaria para eles, né, uma situação muito horrível depois que eles desencarnassem. Assim como Judas, depois que viu o que fez, foi lá e se enforcou. Os apóstolos não entenderam nada, só vieram a entender depois que ele foi crucificado e morto. Aí eles entenderam a mensagem, né? Veja só. Então, depois que tudo aconteceu, é que aquelas pessoas entenderam o que ele dizia. Então, veja só, nós continuamos na mesma situação. Nós não encaramos a nossa cruz. Então, a pergunta que fica: qual é a nossa cruz? O que é que nós precisamos passar? O que é que nós precisamos encarar para a gente se libertar, para a gente transformar, fazer a nossa transformação moral? Do que é que a gente está fugindo? Do que é que a gente tem medo? Nós somos espíritos que vamos ter muitas outras experiências corporais, mas do que é que nós temos medo? Da morte? A gente sabe que ela não existe. Nós temos medo do quê? Afinal, que a gente não pode transpor essa barreira. Então é isso que a gente tem que pensar, Qual é a nossa cruz? Por que a gente está evitando passar por ela? Porque a gente não faz como Jesus, encara de vez, com sabedoria, com inteligência, com fé, sabedores que somos, que o mundo espiritual vai nos acolher de qualquer forma. Então, o nosso dia é hoje, não pode ser amanhã. Jesus sabia que daí 3 dias ele desencarnaria. Nós não. Nós temos a felicidade de não saber. Nós temos a felicidade, de não saber quem são as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas já fizeram em outras vidas para nós. Nós não sabemos se nós vamos ter uma doença grave amanhã. Mas ele não, ele sabia de tudo. E mesmo assim atravessou, encarou e passou pela cruz. Então, o que é que segura a gente? O que é que faz que nós não encaremos os nossos problemas de frente, a nossa cruz, e não passemos por ela? Se nós sabemos que a nossa vida ainda espiritual vai perdurar, e nós só temos a ganhar com isso. Por que nós alimentamos os mesmos vícios? Por que nós alimentamos as mesmas sensações? Por que nós alimentamos os mesmos problemas? Então a reflexão é essa: qual é a tua cruz? Quando é que você vai resolver encarar a tua cruz? Então, isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa transformar a nossa vida, dar um passo adiante. Eu sei que exige muito de nós, exige que a gente deixe o orgulho de lado, exige que a gente deixe muitas coisas ruins, de lado, para que a gente atravesse esses problemas. Mas não tem outro caminho. Como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente não tem outra opção. Se não for por ali, a gente pode dar volta, mas nós vamos cair a mesma. E quantas vezes forem necessárias.
Mas não é inteligente da nossa parte a gente continuar procrastinando isso, deixando isso passar para a próxima. A gente não sabe até quando, porque os espíritos que estão ao nosso redor, eles evoluem, eles vão. E talvez a gente fique tendo que implorar migalhas de amor, né, para que eles voltem, para que eles deem para nós novas experiências. Então façamos hoje, encaremos a nossa cruz hoje, façamos a nossa transformação moral hoje, aos poucos, mas que comece hoje. Então é o recado que eu tinha para vocês, para mim primeiramente, né? Mas que a gente entenda de uma vez para todos que nós temos essa necessidade, né, de encarar os nossos problemas, porque nós temos que olhar a vida espiritual, não somente a material. Então, agradeço a todos vocês, que vocês tiveram a paciência de me ouvir, né? Que a gente possa fazer essa nossa reflexão e dar um passo adiante. Muito obrigado.